Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades e cofundadora do movimento civil Todos pela Educação. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E esse bate-papo é muito especial. Eu tô com uma supervisionária na minha frente, uma pessoa que é de extrema referência quando se fala em educação, e o nome dela é Cláudia Costin. Cláudia, muito obrigada por estar aqui. É um grande prazer estar aqui no Letrando, ainda mais com o Elefante Letrado, que eu quase vi nascer. É verdade. A gente sempre se aconselhando muito e perguntando coisas para Cláudia, que é uma grande referência em educação. Já foi secretária de Educação do Rio de Janeiro, hoje é a atual presidente do Instituto Singularidades e está sempre nos ensinando e lutando pela educação. Então, eu acho que tu poderia, Cláudia, começar nos dizendo, na tua opinião, o futuro da educação. Para que lado a gente está indo, principalmente no Brasil? Olha, nós vivemos num mundo que é cada vez mais interconectado, o que alguns chamam de a revolução digital, outros chamam de quarta revolução industrial, ou seja, com o advento da inteligência artificial, muitos postos de trabalho em ondas sucessivas vão ser extintos. O Osborne e o Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, dizem que até 2030, 3 bilhões de postos de trabalho vão ser automatizados ou desaparecer. E, lógico, outros vão ser criados, só que vão demandar competências muito mais sofisticadas. E o Brasil vai ter que se preparar para isso, né? É complicado. E a gente já tem alguma ideia de para que caminho vai andar essa sofisticação? Olha, basicamente eu fiz uma pesquisa para a OIT em 2019 com os países que já adotaram alguma coisa para se preparar para essa realidade. E o que eles estão fazendo? Primeiro, focando a educação em resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade. Por quê? Porque os robôs, eu estou usando o robô como sinônimo de inteligência artificial, não sabem resolver problemas complexos colaborativamente e muito menos têm criatividade. Outro ponto que eles... A criatividade é essencial. Outro ponto fundamental é desenvolver nos alunos o pensamento crítico, que não quer dizer decorar a visão do mundo do professor e devolver uma prova, é ser pensador autônomo, e pensamento sistêmico. E ainda aprender a se preparar para o mundo em que o computador e a inteligência artificial serão ferramentas do dia a dia, não só no trabalho, mas no próprio exercício da cidadania, que a gente já vive isso. Mas se eu fosse sintetizar, nós vamos evoluir se nós reforçarmos em nós mesmos aquilo que nos faz humanos e não aquilo que nos faz parecer com robôs, o que é menos automatizado. E aí eu incluiria também as competências socioemocionais. Era isso, exatamente isso que eu ia comentar. Essa parte toda emocional vai fazer muita diferença daqui para frente, cada vez mais. Sem dúvida. E é importante, se a gente lembrar da Agenda 2030 da Unesco, né, como que a gente se prepara para o futuro, tem um item ou uma meta do ODS 4. O ODS 4 é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que diz que nós vamos ter que educar os jovens para a sustentabilidade. E aí eles definem o que é educar para a sustentabilidade. Não é só a questão ambiental, é mais do que a questão ambiental. É educar para a paz,
É educar para convivência pacífica, que é algo que aqui no Brasil é um desafio enorme. Está cada vez, na verdade, mais no oposto. Nós estamos de estar vivendo, assim, né? nós estamos muito polarizados, essa polarização se cristalizou, e as pessoas estão se comunicando com muito ódio. Sim, e essa polarização vai para a sala de aula também. Sem dúvida. E qual é o efeito disso? E é importante, antes de falar do efeito, entender por que vai para a sala de aula. Primeiro porque a escola está inserida numa sociedade. Então, os pais das crianças se manifestam com ódio, inclusive no grupo familiar, quando discutem, por exemplo, político. É como se fosse ilegítimo haver diferenças de opinião. Como se fosse lutar pela liberdade, poder ofender o outro e discriminar. Exatamente o oposto. A gente precisa educar para a paz, para que nós respeitemos a diversidade, mais até do que respeitemos, celebremos. Que bom que somos diversos, que bom que há opiniões divergentes, que bom que... E a gente só aprende a fazer análises aprofundadas, que vão ser importantes no mundo do trabalho no futuro, se a gente aprende a dialogar com o outro que pensa diferente, entendendo o que ele quer dizer, e mesmo assim mantendo eventualmente a divergência. E como é que a gente ensina isso na sala de aula? Bom, não se consegue ensinar isso na sala de aula sem a ajuda da família? Se o professor não desenvolver essas competências nele Verdade. mesmo. Da mesma maneira que se a família modela um comportamento oposto ao que se quer ensinar, você não consegue fazer com que os jovens aprendam a debater sem se agredir. Boa parte dos conflitos que aconteceram ultimamente em escolas particulares, porque já aconteciam em escolas públicas, mas vem acontecendo, é porque os pais, muitas vezes, se agridem, mas às vezes são os próprios professores. Então, daí porque desenvolver nos professores competências socioemocionais se tornou tão urgente como a competência, a persistência. Se um professor desiste fácil do aluno, o aluno desiste fácil de aprender. A resiliência, que é olhar para o erro como eu caí, eu me levanto. É uma oportunidade a mais de aprender, e muito rica de aprender. A abertura ao novo, a novas maneiras de ver o mundo, a novas maneiras de trabalhar ou de aprender. Então, as competências socioemocionais vão ser essenciais para esse futuro da educação. Eu não sei muito da tua vida privada, mas se tu tivesse um filho de 10 anos hoje, o que tu diria para ele fazer? Onde tu colocaria o foco dele como mãe? O que seria mais importante para ele aprender? Olha, eu tenho netos, e tenho um neto de 23 anos. Então, eu acompanhei a educação dos meus 2 filhos, eu incorporei os filhos do primeiro casamento do meu marido, eles foram criados juntos, e agora os netos. É muito importante para nós adultos não cedermos à tentação de dizer para eles exatamente o que eles devem sonhar ser. É olhar para o sonho, pegando um educador maravilhoso que é Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi quem está por trás da ideia de projeto de vida. Ele, no ginásio pernambucano, desenvolveu essa ideia. Se eu ensinar o aluno que ele é portador de sonhos e que ele é que vai construir seus sonhos, eu conecto muito mais com o que ele está aprendendo na escola, porque eu vou, com alguma mentoria, falar para ele, olha, isso que você está aprendendo na escola vai ser útil nesse teu sonho. Então, eu, aos 10 anos, eu perguntaria, eu não diria, eu perguntaria, o que você sonha ser?
E eu não cercearia esse sonho, mesmo que eu achasse esse sonho... Mesmo sabendo que provavelmente Ele mudará de sonho. a inteligência artificial pode substituir daqui a pouco. Tem duas coisas. Eu diria que existe um cenário de inteligência artificial e depois perguntaria do sonho. Porque ele provavelmente vai ter que se reinventar profissionalmente muitas vezes. Sim. Ao longo da sua vida laboral. E mesmo a geração de vocês, porque eu sou de outra geração, quantas vezes vocês não se reinventaram? E às vezes a gente olha para oportunidades interessantes que passam e fala assim, não, eu estou focada só nesse sonho, eu não vou fazer essa outra coisa que me apareceu de repente. Sim. Não, sonhe, mas também se reinvente, se for o caso. Porque... vai ser um ambiente mais instável, por outro lado, mais rico de possibilidades. Sim. Voltando um pouco para a escola, o que tu acha das escolas que liberam o uso do ChatGPT para os alunos? Olha, eu não só acho, como eu vivi essa situação no Singularidades. Eu acho muito rico poder usar as ferramentas que existem. Precisa haver regulação, certamente. Inteligência artificial está associada a alguns riscos, como ter um carro está associado a riscos. Claro. Por isso que existem as leis de trânsito. Então, nós temos que ter regulação para isso. Mas, voltando à situação que eu vivi, eu cheguei no Instituto Singularidades, onde eu sou presidente, e descobri por uma aluna, porque eu fiz uma palestra no próprio dia que eu comecei sobre inteligência artificial e educação, e ela veio me contar, ela não sabia que eu era a nova presidente, veio me perguntar depois, falou assim, sabe, na minha faculdade é proibido usar o ChatGPT. Aí eu falei, qual é a tua universidade, a tua faculdade? Falou, o Instituto Singularidade. Eu falei, pode deixar que amanhã já não vai ser mais. Falou assim, como é que a senhora sabe? Porque ela não sabia com quem ela estava conversando. Por que eu estou Para quem ela estava dando a informação. Olha, eu conheci uma experiência na Espanha de um professor de ensino médio, uma professora, desculpe, de ensino médio, que fez o seguinte trabalho com os alunos de ensino médio. Faça uma redação, deu o tema, põe no ChatGPT e pede para ele corrigir. Eu quero ver essas duas folhas. E, além disso, escreva um outro texto sobre o que você concorda e o que você não concorda na correção que o ChatGPT fez na sua redação. Pô, isso é ensinar a pensar. Claro. Isso é usar o ChatGPT como uma ferramenta. Então, eu sou super a favor, naturalmente tem que olhar para que idade, como faz, mas ele vai estar muito presente na vida. Eu estou totalmente de acordo, porque a gente não consegue ir contra as tecnologias. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com ela e ver qual é a melhor maneira de usar. Eu vou dar um outro exemplo. Sem ficar burro, né? Eu vou dar um outro exemplo da minha vida artificial. Pessoal. Eu gosto muito de ouvir audiolivros. Eles têm uma vantagem, porque eu caminho todo dia 40 minutos, eu vou ouvindo. E tem um problema, que você às vezes se dispersa um pouco, né? Então, eu ouço o livro e depois eu chego em casa, penso nas dúvidas que eu vou no ChatGPT que eu tenho no meu celular e pergunto, me explica a relação dessa personagem com essa personagem. E o ChatGPT, em questão de segundos, me traz. E eu falo, é mesmo, mas agora... Aí eu venho com novas perguntas. E isso é para o meu prazer, não é para estou falando de livros de ficção, não estou falando nem de livros teóricos. Mas são coisas que estão na tua cabeça e que ele está te ajudando a esclarecer. Exatamente. Bom, como a gente está no podcast do Elefante Letrado, eu não posso deixar de te perguntar qual é o teu livro preferido. Tem algum? É muito difícil responder? É muito difícil responder, mas tem alguns que me marcaram muito. E não pelas razões que as pessoas imaginam. Alguns me marcaram porque foi difícil ler. E que quando eu persisti lendo e pesquisando sobre o livro,
eu me senti super realizada. Esse livro, por exemplo, é Ulisses, do James Joyce. Eu levei 1 ano lendo o livro. Eu queria ler em inglês. Era muito desafiador. Todo mundo me dizia, não faça isso, para que você quer? E eu gostei imensamente. Eu vou falar de outro que eu não tive esse sacrifício todo, mas eu gostei imensamente por um outro motivo, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Primeiro, porque ele é maravilhoso, o livro. Mas segundo, porque depois eu me desafiei. Eu fui voluntária durante 3 anos num círculo de leitura com adolescentes de São Bernardo, de uma favela de São Bernardo. Eu li com eles. Nós líamos em círculo e eu comentava ou fazia alguma coisa que os fizesse pensar no que estava escrito. Então, essa experiência de ler para mim e depois ler para outros e pensar juntos foi inacreditável. E qual é a importância da leitura para quem está no Fundamental 1, para quem está começando na vida, começando a aprender a ler, aprender a escrever? Qual é a importância de incentivar o hábito da leitura? Bom, eu não posso deixar de dizer que hoje é o Dia Mundial do Livro. Então, nós estamos gravando no Dia Mundial do Livro, né? E eu comecei a escrever isso lá no X, que chamava Twitter antigamente. Hoje é o Dia Mundial do Livro. É fundamental incentivar a leitura. Eu tive uma coisa muito positiva com a leitura, que eu tive pai e mãe leitores que faz toda adoravam ler. A minha mãe era fascinada pela leitura. Então, pequena, não só a minha mãe lia para a gente à noite, como ela ainda deixava mais um tempo a gente lendo o livro que a gente escolhesse. Ela descobriu a biblioteca, que é aqui de São Paulo, Invento Juvenil Monteiro Lobato, e me matriculou lá para eu tirar livros quando eu quisesse, como eu quisesse. A escola, apesar de eu ter estudado numa escola particular, não incentivava as mesmas coisas. Então, o que eu poderia dizer é, primeiro, pais, mães, sejam vistos lendo no seu horário de lazer, porque eu sempre associei a leitura como uma atividade de lazer e não como uma obrigação escolar. Não como um trabalho ou uma injeção que vai doer. Que vai doer. Tenham um diálogo com a escola para que a escola incentive a leitura por prazer, mas, ao mesmo tempo, incentivar as crianças a lerem livros cada vez mais complexos, porque também superar a complexidade é um prazer imenso. E uma vitória. Bom, a gente está no tempo. Eu sei que não posso tomar muito do teu tempo. Um super privilégio te ter aqui gravando conosco. A Cláudia está aqui na Beth Educar, que foi palestrante agora há pouco. E é um prazer imenso poder conversar um pouco contigo, aprender. E como último pedido aqui no nosso podcast, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para professores, diretores de escola. Tu tem tanta experiência com isso, tanto a ensinar. O que tu diria de mais importante de tudo que tu já viveu para eles? Eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica. E muitas vezes nós, professores, dizemos o professor precisa ser valorizado. Eu vou dizer o como ele precisa ser valorizado. Porque nós não queremos pena. Muitas vezes a opinião pública, os jornais tratam o professor como se nós fôssemos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós somos profissionais. Queremos ser respeitados e até admirados pelo trabalho que a gente faz. E isso demanda uma autoestima e uma consciência de que detemos uma das mais complexas das profissões. Nós precisamos ser valorizados profissionalmente e não despertarmos pena nos outros. Somos profissionais. O professor é a pessoa mais importante na vida, por muitos anos, na vida da criança, do adolescente,
obviamente excluindo família, mãe, pai, mas o professor é quem está ali com a criança o dia inteiro. Então ele tem um papel fundamental e a valorização dele é fundamental. Lógico, e ele tem que ser admirado pelas suas práticas. Claro. E ele próprio sentindo o direito de despertar admiração pelas suas práticas. E essa admiração, tu acha que os pais poderiam ajudar, por exemplo, a criar esse estigma do professor, de elogiar o professor, de mostrar que o professor é autoridade, que ele é um profissional que está ali e que sabe o que está fazendo? Porque eu vejo que muitas vezes as famílias falam, não precisa fazer o que o professor pediu. O professor tratam de uma forma que não é adequada. Tu acha que poderia se levantar uma conversa nesse sentido dos pais trazerem esse valor de verdade dos professores para já ensinar para os alunos, para os filhos? Evidentemente que sim. E nós temos que fazer com o pai ou a mãe pode divergir de um professor, mas é muito importante pensar na forma como manifestam para os seus filhos que divergem do professor. Isso. É legítimo dizer essa é a opinião do professor, eu penso tal coisa, vou me aprofundar para ver se eu estou certo mesmo, porque daí eu estou ensinando o aluno que quando ele discordar, em vez de sair batendo, que tal ele investigar um pouco mais? Ou eu ainda não tinha visto esse fato desta maneira como o professor está pensando. Acho que eu vou conversar com o professor ou acho que eu vou fazer uma pesquisa a respeito. Mas nunca desqualificar o professor. É isso. Bom, Cláudia, muito obrigada pelo teu tempo. Um prazer imenso conversar contigo. Obrigada por ter vindo até aqui o podcast Letrando. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.